Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma responsabilidade grande. Cada vez que eu venho e subo no altar, Deus sempre fala comigo, olha, é muita responsabilidade, porque a primeira palavra, eu sempre falo que a palavra primeiro começa a falar comigo nessa noite. Ela vem esmiuçando, ela vem quebrando o coração, onde precisa ser tratado, que às vezes pensa assim, mas pastores não são tratados. Somos sim igual a vocês. E mais ainda porque nós somos responsabilizados para poder responsabilizar os irmãos. Então, para nós é um desafio muito grande, mas o Senhor, Ele nos capacita e Ele nos vai dando a sua graça e a sua misericórdia, amém? Nós vamos orar. Pai querido, eu te peço, Senhor, me esvazia, Senhor, que você possa me usar, ó Pai, conforme Tu queres, ó Pai, como um instrumento afinado por Ti, ó Pai. Eu sou um pecador, ó Pai, e eu entrego nas Suas mãos, ó Pai, que a palavra, Senhor, possa entrar, Senhor, no coração dos nossos irmãos, ó Pai, que ela possa, Senhor, ser vivida, ó Pai, ser entendida, e é só o Teu Espírito Santo, ó Pai, que pode fazer isso. Contamos contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade à conferência de famílias. Família forte, igreja forte. O pastor Luiz Santos, ele teve o tema Pais Intencionais e uma geração confusa. Ele deixou uma frase, não sei se os irmãos têm mania de anotar, mas essa frase me marcou. Se vocês não cultivarem a fé intencionalmente, perderão a fé inevitavelmente. Essa foi uma palavra que ele colocou, uma frase. E o pastor Rafael, foi domingo passado, ele teve o tema Famílias Imperfeitas diante da suficiência da graça. E ele disse uma frase também. Famílias fortes não são feitas por pessoas perfeitas, são feitas por pecadores moldados pela cruz. E hoje nós vamos falar sobre deixando um legado eterno. A Escritura, ela trata filhos e netos não apenas como uma continuidade biológica, mas como uma herança pactual. Deus trabalha através de gerações, estabelecendo sua aliança no contexto familiar. Deus faz um pacto com Abraão. Nós vamos ler lá em Gênesis 17, 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Você vê que Deus trabalha, ele fez um pacto com Abraão através da sua descendência, e a mesma coisa conosco. Deus trabalha através das gerações. Nós vivemos uma geração hoje em dia que ela está preocupada em deixar bens, patrimônios, estabilidade financeira, mas eu faço uma pergunta para vocês. O que permanecerá quando você não estiver mais aqui? O que vai permanecer? A palavra nos ensina que o verdadeiro legado, ele não é o terreno, não é o legado daqui, mas é um legado eterno. E o que nós temos feito para que isso se dê? Em Juízes 2:10, essas pregações de Juízes têm mexido muito comigo. E ela fala assim, toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Foi uma geração que não conhecia o Senhor. Eles não foram ensinados. Refere-se ao surgimento de um novo povo em Israel, que após a morte de Josué, ignorava a Deus e as suas maravilhas que ele realizou. Essa geração abandonou o Senhor em
desobediência. Resultado: apostasia, idolatria e caos social. Isso aconteceu porque falharam em transmitir a fé. Esse é o perigo de uma geração sem Deus. Uma geração inteira, ela se perde. Então nós temos que fazer o quê? Instruir a nova geração. Falar de Deus, falar para essa geração, falar para os nossos filhos, falar para os nossos netos. Nós temos que sempre falar com eles, instruir essa nova geração, para que venha uma geração futura bem melhor, uma geração que conhece a Deus. Porque hoje nós vemos o quê? Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que está perdida. O legado precisa ser intencional. O legado não começa nos filhos, mas começa na vida dos pais. Em Salmo 112, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: Aleluia, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Vê que Deus sempre ele declara, né? Em toda a palavra do Senhor, ele sempre fala, olha, escolhe pois a bênção, olha, faça assim. E em Juízes ele falava, olha, não adorarás outros deuses. E o povo adorava outros deuses, e Deus, pela sua misericórdia, ele levantava um novo rei, e foi indo. A história você já conhece, porque a gente já tem passado a ouvir a palavra aqui em Juízes. O temor do Senhor alcança gerações. O que nós temos que fazer? Nós não encobriremos aos seus filhos. Isso aí é uma ordem que Deus dá. Nós vamos ver lá em Salmo 78, versículo de 1 a 7. Está escrito: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Veja o que está escrito aqui, para nós não encobrir dos nossos filhos o que o Senhor fez lá no passado. O que ele fez na sua vida? Ele transformou? Nós devemos falar o quê? Para os nossos filhos. Nós temos que contar as maravilhas do Senhor. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem os seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Vê que ela passa de geração em geração. Então nós vimos aqui, irmãos, que em Gênesis nós vimos um plano estabelecido por Deus. Em Juízes, observamos o fracasso de uma geração. E em Salmo nos aponta para o caminho correto, que é Jesus Cristo. A fé não é automática, ela é ensinada. A fé recebida precisa ser transmitida. Em Romanos 10:17, é um versículo muito conhecido. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual é o objetivo de nós ouvirmos a palavra de Deus? É confiar, obedecer, conhecer a Deus, e nós vamos contar para essa geração futura, para que ela saiba quem é Deus. E nós vamos fazer isso como? Ela não é acidental, ela é proposital. João Calvino ensina assim, ensinava que negligenciar o ensino espiritual dos filhos é falhar na vocação dada por Deus.
Deus não nos chamou apenas para preparar filhos para essa vida, mas para conduzi-los à eternidade. Nós sabemos que aqui é uma vida passageira. Nós só estamos de passagem aqui. Então nós precisamos instruir aos nossos filhos, aos nossos netos, a nossa família, a nossa esposa, que a nossa vida aqui é muito curta. E nós temos que estar preparados para a glória, para nós irmos com o Pai. E isso vai se dar como? Nas nossas vidas. O lar é o principal lugar do discipulado. As inculcarás a teu filho. Essa palavra, acho que vocês já ouviram bastante. Ensinarás, inculcarás ao seu filho. Está lá em Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado à sua mesa, andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Inculcar quer dizer o quê? Repetir várias vezes, contínuo, como sentado na mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo. A palavra fala que a gente tem que ser em todo o tempo e fora de tempo. Quando você tiver uma oportunidade, você está com o teu filho, com o teu neto, você está fazendo alguma coisa, ele está do teu lado, fala da palavra para ele. Esteja do lado dele, sempre falando, olha, eu estou fazendo isso, olha, mas isso daqui é por causa disso que nós estamos fazendo. O Senhor, eu tenho um netinho que ele fala assim, tudo que fala que dá certo, ele fala assim, ó, para mim, glória a Deus, ô vô. Tudo que eu falo para ele fala assim, ó, glória a Deus. E eu acho isso tremendo, porque foi ensinado. Então, tudo que dá certo para ele, eu falo para ele, mesmo que dê errado, você fala o quê? Glórias a Deus. Porque tudo nós temos que dar glória ao Senhor. Amém? O discipulado começa dentro de casa. Aqui é uma parte que eu gosto sempre de falar, que o sacerdote da nossa casa geralmente é o marido, tá? O marido que tem que falar o quê? A palavra para os seus filhos, para a sua mulher. É ele que vai inculcar na vida da sua família. O discipulado, ela primeiro começa em casa e depois ela vai se dar na igreja. Se vocês começarem com o discipulado em casa, na igreja vai ser muito mais fácil para vocês aprenderem a estar colocando em prática. E isso vai acontecer o quê? Uma família forte, uma igreja forte. Mas se nós discipularmos os nossos filhos, os nossos netos em casa. O exemplo fala mais do que palavras. Em 2 Timóteo 1,5, está escrito assim, lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e a sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Paulo estava dizendo a Timóteo que eu vejo em você uma fé verdadeira, a mesma sincera que marcou a família. Isso dava confiança em seu ministério. Então, nós temos que ter uma fé, nós temos que ensinar essa fé para os nossos filhos. Nós vamos fazer como isso daí? Através do discipulado, através da sua família. Se nós começarmos em casa, vai ser tão fácil a gente falar da palavra, porque às vezes a gente fala assim, é importante, veja bem o que eu vou falar, não vou me interpretar mal. É bom a gente fazer missões, mas a missão começa primeiro dentro de casa. Primeiro começa dentro da nossa família. Missão é lógico que é hiper importante nós fazermos missão, mas começa em casa. Se nós começarmos a missão dentro de casa, vai ser uma maravilha. A fé transmitida foi aqui em 3 gerações. Loide era a avó, Eunice a mãe e Timóteo era o filho.
revela uma fé viva, visível e consistente. RC Pro enfatiza a importância da autenticidade. Filhos não seguem discurso, eles seguem exemplo. O filho, ele vai seguir o teu exemplo. Se você ensinar ele, desde pequenininho, que ele tem para estar ali ensinando eles no discipulado, com certeza eles vão aprender isso e vão ensinar no futuro. Quando eles se casarem, quando eles estiverem lá na casa deles e falam assim, olha, meu pai fazia isso, eu preciso fazer. Eu preciso orar com meu filho, eu preciso orar com meu neto. Muitas vezes passa tão despercebido isso, e a hora que a gente vai ver, o dia já foi, e nós falamos assim, aí, desculpa a expressão, nós temos a cara de pau de falar assim, hora de noite e fala assim, Senhor, o dia meu foi tão corrido, mas você fez tanta besteira, aí depois você quer que Deus conserte as suas besteiras. E eu me coloco no meio, viu? Muitas vezes a gente sai correndo aí, não chega nem a orar para sair de casa. Aí eu estou atrasado, perde mais um minuto, já atrasou mesmo. Ora, depois você sai. Entrega para o Senhor. E os nossos filhos estão vendo isso. A geração, ela tem que ver esses exemplos em nós. A fé precisa ser vivida dentro de casa. Não basta vir só na igreja, os filhos aprendem por exemplo. A fé verdadeira deixa marcas nas próximas gerações. Há uns 4 domingos atrás, eu falei sobre altares que precisam ser derrubados. Vocês se lembram? Pregação lá de Juízes 6. Antes de mudar uma geração, Deus confronta os altares em casa. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No altar desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra, depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Isso aí eu lembro que no dia que eu falei sobre isso, falei que Deus dá uma ordem dura e inegociável para Gideão, que ele deveria cortar, derrubar o altar a Baal, que pertencia a seu pai. No lugar do altar pagão, ele deveria construir o quê? Um altar para o Senhor. Gideão precisou destruir o Baal dentro da sua casa. Aí eu pergunto para os irmãos, quais são os balaíns que ainda nós temos dentro da nossa casa? Quais são? Eu não sei. Pode ser dinheiro, sucesso, entretenimento, ausência de Deus no lar. Não que o dinheiro, ele é o mal. Ele não é o mal. Se você não tiver o coração nele, não vejo nenhum problema você ter dinheiro, você ser bem-sucedido. Mas o problema não é esse. É o problema que está no seu coração. Não há legado eterno aonde há idolatria. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O que você está deixando como legado? Eu posso colocar me incluindo aqui. Bens ou fé? Valores ou apenas conforto? O maior legado não é material, irmãos. O maior legado é espiritual. É o que nós vamos ter que deixar os nossos filhos. É a eternidade. Nós temos que falar sempre para eles, olha, nós estamos de passagem. Esse mundo aqui não é nosso. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós só estamos aqui a passagem.
O sucesso financeiro pode até existir, mas nunca pode ser o objetivo. O maior legado sempre será a vida eterna. O maior legado não é material, ele é espiritual. O legado depende da graça de Deus. É assim, ó. Pais, vocês ensinam e quem transforma é Deus. Nós não temos poder nenhum de transformação. Nenhum. Quem salva é Cristo. Então nós não temos. A nossa obrigação é falar para os nossos filhos, para os nossos netos. Falar para a nossa esposa. Falar para o marido. Olha, vocês precisam se converter. Para quê? Para que um dia nós estejamos lá na glória com o Pai. Amém? RC Pro, não podemos salvar nossos filhos, mas somos responsáveis por ensiná-lo. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus trabalha através de geração. A família é o meio ordinário ou principal de discipulado. A depravação humana exige um ensino constante. A salvação é obra soberana de Deus. Herman Bavinck: a graça de Deus não anula a responsabilidade, ele fundamenta. Ele diz que a graça de Deus ela não vai anular a tua responsabilidade, ela só fundamenta. A salvação é obra da graça de Deus. Vamos fazer uma aplicação aqui. Para os pais. Pais, ensinem diariamente. Orem com seus filhos. Vivam o que ensinam. Tem um ditado, aprendi há muito tempo e é um ditado popular, tá? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é diabólico. Porque se você tem que fazer para que teu filho te siga teu exemplo. Às vezes nós falamos assim: filho, não minta, mas você está mentindo. Toca o teu telefone e você fala assim: olha, fala que eu não estou. Meus irmãos, e muitas vezes a gente caímos nisso. São coisinhas pequenininhas que vai minando. E Deus fala assim: olha, não é mais para vocês. Isso não pode. Ou então fala assim: olha, não viste essa roupa, mas você está dando exemplo para o teu filho da roupa? Não. Ué, como que você pode falar para ele: filha, não veste essa roupa, tá indecente para você, mas você já se olhou para você? Às vezes a gente estamos olhando sabe, aquele negócio de olhar a trave, né, do olho do outro, mas a gente não enxergamos a nossa. Nós está tampando assim, ó, e nós não estamos enxergando. Para os avós, não subestimem a sua influência. Muitas vezes a gente fala assim: ah, não, a gente não tem influência nenhuma sobre os nossos netos. Que isso? Sobre os nossos filhos? Temos sim. Nós temos uma influência que vocês nem imaginem. Então não subestime. Invistam espiritualmente nos seus filhos, nos seus netos. Invistam neles. Orem com eles. Seja um exemplo de perseverança. Persevere. Muitas vezes a gente começa, né? Ah, eu vou falar isso, eu vou orar. Ah, mas olha, não está se dando. A gente acaba parando e acaba esquecendo. Não é assim? Ou só eu, né? Eu que geralmente acontece isso. Chega na metade do caminho e fala assim: olha, desisti. Não, perseverem. A palavra fala para a gente perseverar.
Ele vai dar o quê? A coroa, se perseverarmos. Para as famílias, crie um ambiente centrado em Deus. Substitua distração por devoção, cultive hábitos espirituais. Quando eu falo aqui, eu substituo distrações, muitas vezes você pode colocar lá para o teu filho um desenho evangélico. Não, mas você vai dar um celular na mão dele e ele vai ficar lá. Às vezes você nem está vendo o que ele está fazendo. Senta do lado dele, põe um desenho lá, fale da palavra para ele. Olha, isso daqui acontece. Conta historinhas para ele, que vai ser muito mais proveitoso, porque ele vai fazer isso, a experiência dele lá na frente. Um alerta: você pode deixar herança moral e ainda assim perder uma geração. O evangelho precisa ser vivido dentro de casa, ou você poderá deixar herança e perder uma geração. Veja que o evangelho precisa ser vivido. Não tem como, irmãos. Nós temos que viver esse evangelho dentro de casa. Porque hoje em dia a gente está vendo assim, a palavra, ela sendo, como que eu posso colocar? Não está sendo genuína. Por quê? Porque muitas pessoas não têm o hábito de ler a palavra, de estar sendo bereanos e confrontando a palavra, o que é pregado. Chega em casa e fala assim, deixa eu ver o que o pastor falou. É isso mesmo? E às vezes você está sendo engodado por palavras que não está escrito na palavra do Senhor. E muita gente fica com aquilo. Não, mas aí que é o problema. Aí nós vamos passar uma coisa para outra pessoa que a palavra não está falando isso. Então nós temos que ter um cuidado. Não podemos apenas criar bons filhos, precisamos encaminhá-los para o grande Salvador. O verdadeiro legado eterno não é moralismo, é evangelho. Não adianta, meus irmãos, se nós não falarmos do evangelho, esse legado ele não vai se dar nas nossas famílias, nessa geração. Cristo morreu por pecadores. Cristo salva a família. Cristo forma uma geração de adoradores. Hoje me preocupa tanto, eu vejo, estava comentando com a minha esposa, eu não sei como que vocês veem isso, né? Mas eu vejo, hoje em dia, eu não vejo mais uma ministração de louvor, eu vejo um show. Shows dentro das igrejas, sabe? Eu não consigo me conformar. Deus está mesmo no meio de um show? Eu não acredito, irmãos. Não acredito. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu consigo ver que nós temos que ter músicas cristocêntricas sendo cantadas. É isso. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor e não levantar o nosso ego. Sabe? Olha, tem uma música que eu sempre falo que é problema. Cada vez que eu vejo cantar, eu vejo e falo assim, Deus, eu quero de volta o que é meu. Sabe o que você vai ter na hora que você cantar isso? Você vai ter o pecado de novo. Ele já te libertou. Eu não quero de volta nada o que é meu. Eu quero que Cristo viva em mim. A esperança da glória. E nós temos que ter essa visão quando a gente for cantar alguma música, a gente pensar, ver, falar assim, não, essa música não está conforme a palavra. Nós temos que entender a palavra. E nós só vamos entender quando nós formos examinar a palavra. Amém? Conclusão. Se seus filhos seguirem exatamente sua vida espiritual,
estarão perto de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço para cada um, incluindo eu nessa pergunta. O que seus netos saberão sobre o Senhor por nossa causa? O que nós temos feito? Eles vão saber quem é Deus por sua causa? Eles estão sabendo quem é Deus? Uma pergunta. Pais, se arrependam da negligência espiritual. Avós, retomem o seu papel. Famílias, construam o altar ao Senhor. E quando nós reconstruirmos o altar para o Senhor, você vai ver que nossa vida vai mudar. Ela vai mudar. Existe uma realidade que muitos vivem, e nós, quando eu falo nós, eu e minha esposa também, nós temos 4 filhos e 15 netos. E nem todos estão no caminho do Senhor. O que precisamos é ver aonde nós erramos, pedir perdão ao nosso Deus. Porque com certeza, Deus não falha. Se há um erro dos meus filhos, dos meus netos, não estarem na casa do Senhor, com certeza não é de Deus. O erro é meu. E uma coisa que eu sempre declarei, em 2 Samuel 23:5, não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, e tudo bem definido e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Eu sempre citava, ainda que minha casa não esteja tal para com o Senhor, todavia ele tem uma aliança para comigo. Mesmo que não se deu ainda, olha aí, ainda, porque eu continuo orando por eles. E não vou desistir. E a gente não pode desistir. Nós temos que estar sempre perseverando, dia após dia. Persevere na oração. O Senhor, Ele pode mudar o coração do seu filho, do seu neto, da sua esposa, do seu marido, sei lá, de um amigo. O Senhor tem poder para isso. Se vocês forem ver aqui, ó, esse aqui eu tenho 3 netos. Esse tem 6, 12 e 17 anos. Esse de 6 aqui é o que ele canta, de vez em quando é que ele fala, glória a Deus, é esse pequenininho aqui. Veja que sempre quando eu estou trabalhando, eles estão junto comigo. Sempre. E eu sempre falando com eles sobre a palavra do Senhor. Olha, mas ele chega, o maior de 17 anos, de vez em quando dá uma fugidinha, ele fala assim, ô vô, já está no Shabá? Porque Shabá é descanso, né? No sábado. Ele fala assim, já está no Shabá? Eu falo, não, filho, é que ele deu uma saidinha. Aí ele não quer trabalhar. Aí eu falo para ele, formiga, vai ter lá com o preguiçoso, né? Preguiçoso vai ter lá com a formiga. Então, meus irmãos, é em tempo e fora de tempo. Uma outra coisa, ensine, meus irmãos. Você está com seu filho, seu neto, ensine, tenha paciência com eles. Ensinem eles, porque amanhã eles vão precisar. Eu fico assim, abismado, que não foram ensinados. Mas eu não consigo me conformar. Você não consegue trocar uma lâmpada? Se você ensinar o seu filho a trocar uma lâmpada, ele não vai precisar fazer isso daí, contratar alguém para fazer isso. Mas isso depende de você. Veja que Jesus, ele seguiu o serviço de quem? Ele fazia o quê? E era José, né? Pai dele, que era carpinteiro. Veja bem, muitas vezes a gente fala assim, eu não quero essa profissão para o meu filho. Mas ensina a profissão para o teu filho, qual o problema? Nenhum. Deus vai te honrar. Às vezes você quer que seu filho seja aquilo que você não foi.
isso não vai se dar. Então, meus irmãos, sempre tenha paciência com seu filho, tenha paciência com seus netos, ensina o caminho que eles devem andar, a tempo e a fora de tempo, porque isso é precioso. Se nós ensinarmos, nós vamos ter o quê? Uma geração? Uma geração? Alguém arrisca? Forte. Um lar forte, uma igreja forte. E se nós tivermos uma igreja forte, nós vamos ter o quê? Uma geração forte. Nós precisamos disso, irmão. Precisamos sacudir esse mundo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para nós ficarmos dentro da igreja. Olha, aqui é meu mundinho. Não, é para sair para fora, é para sacudir o inferno. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele te salvou. É para você falar para outros. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei falar, eu não sei. Irmãos, o Espírito vai te colocar palavras na sua boca. E você vai falar. Fala, se você não conseguir falar, pelo menos a tua vida tem que falar. É assim. Já aconteceu com os irmãos, com alguém? Você tem algo diferente. Já aconteceu isso com vocês? Me fala o que tem de diferente em você que eu quero. Você tem alguma coisa que eu não consigo entender. Não é assim? Então, se você não consegue falar, a tua vida tem que falar. E para encerrar, o maior legado que você pode deixar não é aquilo que seus filhos herdam quando você morre, mas a fé em Cristo e a certeza da vida eterna que conduzirão seus passos enquanto viverem. Maior legado é isso aqui, meus irmãos. Maior, é aquilo que seus filhos herdam quando você morre, mas ele não vai herdar moralmente, vai herdar o que você ensinou para ele espiritual. Isso que eles vão levar, porque é para a eternidade, não é para essa vida. E aonde eu não conseguir, irmãos, expressar, que o Espírito possa estar falando com cada um de vocês. E continuem na semana, vocês, o Espírito lembrando, vocês colocarem em prática. Mas comecem, porque não adianta nada nós falarmos e não ter uma continuidade. E eu coloco aqui, estou falando primeiro comigo, tá? Não posso falar numa coisa que não se dá comigo também. Eu também estou sendo responsabilizado. Então, Ivo, começar por você e depois para a igreja. Amém? Deus que abençoe os irmãos.